mete bronca no sino. Tá bom. Quantas vezes? Quanto você quiser. Se quiser passar a missa toda, vamos sair com a família. Muito bom dia, minha gente. Mais um domingo, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigado pela confiança. Vai avisando quem você sabe que gostaria de participar dessa Eucaristia, quem você gostaria que estivesse em comunhão conosco neste momento. A gente sabe que a oração, ainda hoje eu coloquei lá no meu Twitter, caso faça sentido para você. A gente sempre procura aquilo que faz sentido para nós. E a gente sabe que esse período diferente, que assanhou tanta coisa dentro de nós, né? As situações de limite costumam acordar aquilo que em nós a rotina não permite. Então, eu sei que muitos de nós despertou angústias, ansiedades, e a oração pode fazer sentido nesse momento. Não é que nós vamos procurar a Deus somente porque precisamos dele, não. Mas ele também não tem nenhum problema de você procurá-lo assim, neste momento. E quem sabe a partir deste momento estabeleça entre você e ele uma bonita amizade. Porque esse é o grande objetivo de todas as religiões. Tornar-nos amigos de Deus. Tornar-nos cada vez mais íntimos da sacralidade, do sagrado, que está em mim, que está em você, mas que nós precisamos acordar. Há pessoas que morrem sem saber disso, que Deus está nele, que Deus estava nela. Passou uma vida inteira procurando por fora aquilo que deveria encontrar dentro. Portanto, a missa, o culto, o momento de meditação que você faz, se você é budista, hinduísta, se você é espírita, na sua devoção, naquilo que faz sentido para você, se você é de matriz negra, se você tem uma outra religião diferente da nossa, mas se neste momento você quiser se unir a nós para rezar conosco, você é muito bem-vindo. Por quê? A oração faz sentido, sobretudo quando a nossa alma está desalojada. E nós estamos num momento em que nós estamos muito desalojados como humanidade. E toda e qualquer oportunidade que a gente tiver de criar uma ambiência espiritual é importante. Uno-me também aos judeus, a nossa origem, a nossa matriz, uno-me aos muçulmanos, enfim, onde há o desejo de encontrar-se com Deus, onde há o respeito pelo ser humano, ali nós temos uma busca sincera. Eu encontrei no cristianismo não as respostas, porque se eu encontrasse as respostas eu pararia de viver. O que me mantém são as perguntas vivas. Eu não estou atrás de Deus para encontrar respostas. Eu estou atrás de Deus para viver as perguntas certas. Não tenho nenhuma pretensão de responder perguntas dos outros, nem tampouco que Deus responda as minhas perguntas. Se por acaso em algum momento da minha vida se esclarece, ótimo, mas não é por isso que eu sou religioso. Não é para responder perguntas, é para alimentá-las, porque são elas que me mantêm vivo. São elas que não me permitem ficar acomodado naquilo que eu já achei de mim. Então, se por acaso hoje a missa fizer sentido para você, já cumprimos o nosso papel. Porque é isso que nós queremos. Se você é católico, cristão, nós sabemos da nossa obrigação, mas eu gostaria muito que deixasse de ser uma obrigação para você a missa e tornasse uma satisfação. E é isso que nós queremos agora. Celebrar bem este momento para encontrar no Senhor a satisfação nossa de cada dia. Nós não somos caixa d'água que podem ser abastecidas. Vou rezar bastante hoje para ficar bem amanhã. Não. A oração de hoje é para hoje. É para provocar o bem-estar hoje. Amanhã a gente se entende de novo com Ele. Mas quem sabe essa missa possa provocar tantos bons frutos em nós, que isso nos alimente ao longo da semana e no próximo domingo a gente vem aqui renovar. Então é isso que eu quero lhe convidar a viver. Que seja um momento de reabastecimento espiritual para todos nós. Manifestou o poder de seu braço, manifestou o poder de seu braço.
Meu espírito exulta de alegria, minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Meu espírito exulta Em Deus meu Salvador. meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós celebramos a missa, a solenidade, a festa. Nós ficamos em festa toda vez que nós temos um motivo especial. A Assunção de Nossa Senhora aos céus, por isso hoje os meus paramentos nos remetem a ela, a cor que a identifica na igreja, o azul. Poderia ser branco também, poderia ser dourado, porque são as cores que expressam a alegria litúrgica, a festividade litúrgica. Eu optei por essa por ser a casula da minha ordenação, foi com ela que eu me tornei padre, e eu fiquei padre no dia 15 de dezembro, mas também um dia dedicado a Nossa Senhora. E a solenidade, a festa, tudo aquilo que nos alegra na igreja, na liturgia, é para provocar os nossos motivos cristãos. Lembrar o que da nossa fé também nos alegra. Qual é o motivo que hoje nós celebramos e que provoca em nós uma satisfação de sermos cristãos? Que bom! Aconteceu isso com ela, acontece comigo também. Tudo aquilo que nós celebramos em Jesus também é a mesma coisa. Que bom, aconteceu com Ele, acontece com a gente também. Por isso que a gente não pode fugir do sofrimento, né? Ele foi crucificado. Então, quantas vezes na nossa vida nós também somos crucificados pela vida, pelos acontecimentos, pelas situações, pelas pessoas, por que não dizer? Mas depois vem a ressurreição. Então, os mistérios de Cristo nos recordam aquilo que em nós também é mistério. E o bonito da Mariologia, depois eu vou falar isso com mais calma, é que tudo aquilo que acontece com Maria é para nos fazer chegar próximo ao significado de Cristo. Maria foi escolhida justamente, foi preparada para que toda a dimensão humana estivesse ali presente no mistério da encarnação. E quando nós olhamos para os mistérios de Maria, é para nos tornarmos mais cristãos. Não é para a gente ficar presos nela. Nem é o papel dela. Ela tem enorme satisfação em ser aquela que nos recebe e nos encaminha ao seu Filho. Ela é essencialmente cristã, essencialmente parte da fé cristã, porque por meio dela nós chegamos ao conhecimento do Filho. E nós queremos nos alegrar hoje com os motivos de Maria, porque também nós somos convidados a viver esta ascensão. Mas a gente sabe que na vida, podem sentar vocês que estão aqui, nem sempre nós vivemos em ascensão. A ascensão de Maria é um projeto de vida. Toda vez que nós vivemos, celebramos a ascensão de Maria, nós nos recordamos do essencial da fé cristã, que é vivermos elevados. Pode observar, quando nós assimilamos a vida de Cristo em nós, nós não aceitamos mais aquilo que nos declina, aquilo que nos joga para baixo. Nós só queremos o que nos acende, que nos eleva. E nós ficamos especialistas em provocar isso por onde passamos. Sabe quando você chega num lugar e você tem a nítida percepção que a sua presença elevou as pessoas que estavam ali? É bom, não é? Quando você percebe que você desenvolve esse papel na vida de alguém. Você eleva o outro. Mas também a gente já experimentou que quando a gente chega, o outro murcha. Ou quando a gente diz alguma coisa, a
nossa palavra é capaz de acender ou de murchar? Então, se eu penso a ascensão de Maria como uma vocação que eu também preciso viver, naturalmente preciso pensar em todas as situações que eu vivo no meu dia a dia, para saber se este mistério me alcança ou não. Porque às vezes nós somos cristãos, mas a gente nunca problematizou isso. A gente nunca foi suficientemente esclarecido para chegar a este entendimento. Eu sei que muitos de nós fomos batizados, de vez em quando vamos à missa ou vamos ao culto, mas isso não compromete-nos em nada. É aquele cristianismo de carreira, né? Onde as pessoas de alguma forma compreendem quase que como um processo natural. Não é. Se eu sou um dia batizado, eu preciso viver uma incorporação dos valores cristãos. Tanto é que eu só teria o direito de dizer que sou cristão, que sou essencialmente cristão, quando eu já identificar em mim, pelo menos, a boa vontade de viver a prática cristã. Ah, eu sou católico, mas você pratica? Não, porque não existe isso. Não existe essa história de ser cristão praticante, católico praticante. Só existe catolicismo e cristandade na prática. Ah, tem o selo, mas não adianta nada ter o selo. Recebi um dia o batismo dos meus pais, dos meus padrinhos, do padre que me batizou. Se eu não fiz nada com isso, não é garantia de nada. É como você fazer a faculdade de medicina, saber tudo e nunca praticar. Você é médico? Não. O que lhe faz médico é o exercício diário da medicina. O que lhe faz advogado é a lida diária com a advocacia. É o movimento da vida que põe a essência para funcionar. Então não basta ter a essência se essa essência não está estimulada diariamente. E o pecado é justamente toda e qualquer situação que desestimula o florescimento da essência. O pecado é toda e qualquer realidade, que eu já cansei de dizer aqui, mas digo de novo, porque eu também preciso ouvir isso. Eu não digo porque você precisa ouvir. Por acaso você precisa ouvir as mesmas coisas que eu. Por isso que nós estamos juntos. Eu nunca quis ser padre como aquele que dá sermão para os outros, que estivesse fora do discurso. Não, não me sinto assim. Eu me sinto padre, e essencialmente padre, quando eu digo para vocês o que eu preciso ouvir. Quando eu proponho a vocês o que eu preciso me propor. Quando eu sugiro a vocês o que eu preciso me sugerir. Então, é por isso que eu repito sempre. O meu pecado nasce do que eu penso, do que eu falo, do que eu sinto e de como ajo. Ele está preso nas minhas ações, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos e nas minhas palavras. Por isso que a conversão começa num desses lugares. Há pessoas que são mais sentimentais, que Deus vai pegá-la pelas emoções. E a partir daquele sentimento bom que ele provocou naquela pessoa, naquele momento, não é que ele quis provocar somente naquela hora. Ela estava vulnerável dela mesma, né? Ela estava sem as proteções e o Deus que estava nela se manifestou. E ela sentiu a presença de Deus, ela se emocionou e ali ela começou a viver um processo de conversão. Há aquele que é mais racional. Deus entrou na vida daquela pessoa quando um dia fez sentido o que ela ouviu sobre ele. E é tão bom quando você percebe que aquele pensamento é razoável. Por isso Deus é razoável. A razão nos leva a Deus. Esse recurso humano maravilhoso que é a capacidade de nós pensarmos, de nós articularmos o conhecimento. Deus é tudo isso. De você perceber a inteligência que rege o mundo. Aí você vai nos mestres Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Homens que por meio da razão conseguiram construir uma base filosófica, antropológica, teológica, que converteu a muitos, converte a nós ainda hoje. Então, de repente, percebi que Deus é razoável.
Ele cabe na minha inteligência. Não que a minha inteligência possa absorvê-lo, mas eu não preciso abrir mão dela para acreditar nele. Acho que nada é mais desconfortável do que isso. Quando você percebe que aquilo que o padre está dizendo, que aquilo que o pastor está dizendo, que o rabino, que aquilo é um absurdo do ponto de vista racional. E a gente chamar isso de fé. Não. Deus nunca vai contra aquilo que a humanidade já comprovou, que já é um fruto da ação dele em nós. A inteligência, as ciências, por isso que as ciências são sempre relativas, estão sendo substituídas à medida em que a gente avança. Tínhamos uma compreensão até agora e de repente temos outra. Deus modifica a nossa palavra. Deus modifica a maneira como nós queremos dizer as coisas. Então, bom quando você percebe que você antes tinha um temperamento explosivo e você identifica que aos poucos você foi ficando calmo, você foi ficando mais tolerante com quem pensa diferente de você. Isso é conversão. E é ação. Há pessoas que já nascem convertidas na ação. São boas desde pequenas. Uma facilidade enorme de dividir o brinquedo, uma facilidade enorme de dividir o pão, uma facilidade enorme de criar conforto físico e emocional um para o outro. Em algum momento Deus me pegou. Isto é, pegou a partir de você mesmo. Em algum momento começou essa história com ele. E hoje nós somos convidados a pensar: o que nessas 4 dimensões em mim ainda não está convertido? E o pecado é fácil de você achar. É tudo aquilo que lhe faz sentir no oposto do que Jesus lhe pede. Tudo que lhe faz pensar no oposto do que Jesus lhe sugere. Tudo que lhe faz agir no oposto do que Jesus lhe sugere. Tudo que lhe faz dizer no oposto do que Jesus lhe sugere. Tantas coisas, né? Tantas coisas em mim eu identifico como contrárias à minha essência cristã. Uma palavra que eu digo pode ser um impedimento à minha essência cristã de florescer. Um gesto que eu faço pode ser contrário ao florescimento da minha essência cristã. Um pensamento que nutre, um sentimento que alimento. Inveja, rancor, mágoa, são sentimentos pecaminosos. Por quê? Porque elas causam um obstáculo terrível à manifestação da minha essência cristã. Um pensamento egoísta, injusto, que manda recados para os sentimentos também, tudo conectado, que me faz dizer, que me faz fazer a injustiça acontecer por meio da minha palavra. Eu enganei o outro porque eu construí um discurso que aparentemente o protegia, mas eu fazia aquele discurso justamente para causar nele a ilusão de estar protegido e eu o engano. Assim. Eu penso na injustiça, eu falo e promovo a injustiça com a minha fala. Eu difamo uma pessoa, eu faço uma fofoca. Tantas coisas me fazem pecar pela palavra. E quando eu falo palavra, não é só o que a gente diz, é também o que a gente escreve. O diabo tem nadado de braçadas neste tempo em que nós estamos com tanto acesso a dizer qualquer coisa. A gente entra no perfil do outro e deixa lá uma fala maldosa, preconceituosa. Aí a gente vai lá no perfil de quem escreveu aquilo. É um cidadão de bem, pai de Yara, pai de Yasmin, pai de não sei quem, católico, evangélico. Mas a gente se denuncia naquilo que diz. Onde que existe de fato o cristianismo? Para nós cristãos. Onde existe tolerância, onde existe amor ao outro, respeito, onde as regras do evangelho são obedecidas, consideradas. É a única regra que Jesus não abriu mão. Todas as outras do contexto religioso em que ele nasceu, ele diz: para, esquece isso. Ah, não pode isso no sábado. Ah, não pode. Não, para nós não faz mais sentido. Fez até agora. As leis que até então eram observadas e que por causa delas provocava-se
injustiça, exclusão, não valem mais para nós. A única lei que Jesus não aboliu, pelo contrário, ele morreu para que ela ficasse entre nós, é o Evangelho. É a vida que ele viveu, é o exemplo que ele nos deu. E a isso ele chamou de a lei do amor, que São Paulo depois vai confirmar. Tende em vós a lei inscrita em vossos corações. Não volteis à escravidão como queriam os nossos pais. Os nossos pais eram escravos da lei, mas não sabiam, achavam que aquilo era a melhor maneira de viver a religião. Quando na verdade eles estavam amarrados. Mas o pensamento de Jesus, a interpretação que Jesus fez da lei, modificou-nos. Eu não tenho mais que interpretar a lei como uma obrigação. A lei é uma possibilidade. A lei não é um conjunto de restrições. A lei é um conjunto de possibilidades. Quando eu a respeito, eu avanço, eu cresço, eu me transformo numa pessoa melhor. Portanto, reconheçamos aquilo que em nós ainda é obstáculo para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão ao bom pastor. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Deus não me despreza. Eu sei que em muitos momentos da nossa vida, porque pensamos de forma pecaminosa, o nosso pensamento nos faz pensar que Deus nos despreza pelos erros que já cometemos, pelos crimes que já realizamos. Eu sei que é tão natural pensar no desprezo de Deus. Tanto é que é um fruto do Espírito Santo e da conversão quando você deixa de pensar que Deus lhe despreza, por mais pecador que você seja. Já é um fruto da graça de Deus em nós. Já é um fruto de conversão. Você se olhar com um pouco mais de justiça, um pouco mais de amor, um pouco mais de misericórdia.
Eu sei que você, muitas vezes, como eu, se desprezou muito. E esse autodesprezo foi uma armadilha perfeita que o diabo encontrou para lhe manter afastado do melhor de você. Quanto mais você acreditava no desprezo de Deus, muito mais você mergulhava nas suas misérias. O diabo tem uma especialidade em nos manter acreditando no desprezo de Deus. Ouse deixar de acreditar nisso hoje. A Deus não interessa o que você fez até agora. A Deus interessa o que você pode fazer a partir deste momento. Nenhum erro, nenhum pecado tem o direito de lhe segurar nesse desprezo. Tem o direito de lhe segurar nesse pensamento pecaminoso, que gera também um sentimento. Nós falávamos dos pecados do sentimento. Não é somente o sentimento em relação ao outro. Não. Quando nós falamos do pecado do sentimento, nós estamos nos referindo também ao sentimento que você tem por você. Sim, porque se eu acredito que Deus está me desprezando, que Deus não vê futuro em mim, que Deus me considera um pecador sem solução, se eu estou me interpretando de forma tão negativa, é natural que o meu sentimento seja também de autodesprezo. Não. Essa música que nós cantamos, ela cita duas histórias de pessoas que estavam desacreditadas de si, porque acreditavam que com elas Deus não tinha mais o que fazer. A pecadora que foi pega em adultério e o ladrão que estava dividindo o Calvário com Jesus. Já parou para pensar nisso? Que Jesus foi rodeado de dois ladrões. Ele não tinha os amigos dele lá de baixo, esperando por ele, sofrendo com ele. O único que ficou foi João. Quem ficou foi João. E por incrível que pareça, Jesus recebeu o consolo dos ladrões. Que um deles, reconhecendo que aquilo que estava acontecendo era injusto, disse: Mestre, o Senhor não merece estar aqui. Eu mereço. E quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Foi ali que Jesus disse: Ô meu amigo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então aqueles, os carolas, os discípulos, ninguém ficou para sofrer com Jesus. Isso é muito significativo. São detalhes do Evangelho que às vezes nós não percebemos, porque nós temos um olhar muito purista sobre tudo. O nosso olhar é viciado pela pureza excessiva. Como se Deus só tivesse amizade com os puros. Não. Tenha coragem de ler o Evangelho, tenha coragem de entrar dentro do coração da Sagrada Escritura e você vai ver, inclusive no Antigo Testamento, que Deus reabilita os piores homens da história. Deus reabilita as piores mulheres da história. E naquele momento do Calvário, não foram as carolas que ficaram, aquelas que paparicavam Jesus. Não foram as pessoas que presenciaram a multiplicação dos pães. Não foram os que beberam o vinho das bodas de Caná. E até mesmo os seus amigos, todos deram no pé. Jesus ficou acompanhado de dois ladrões, mas a sua mãe, Madalena e João. Só esse pequeno grupo. E é tão significativo você pensar que não faz sentido você se desprezar justamente por se achar um dos ladrões. Olha que lindo isso, minha gente. As últimas palavras de Jesus na terra foi para dois ladrões. Nunca tinha pensado nisso. Foram os últimos diálogos dele. Foram com dois homens condenados, como ele. Então, se você pensar na profundidade disso, você começa a se achar no direito de estar aqui.
e de dizer, essa celebração é para mim. Se um dia os moralistas me fizeram acreditar que eu não tinha o direito de estar aqui, eu olho para a morte de Jesus e eu vejo que há uma contradição nisso. Quem vive o momento eucarístico da morte de Jesus são os ladrões. Quem participa da intimidade de Jesus nos momentos finais de sua vida são os ladrões. Não são os puros. Não. E até no último momento, ele resgatou os que precisavam ser resgatados. Como ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. O pecador perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor demos sempre glória. Ao Espírito de amor demos sempre glória. Oremos. Hoje nós temos algumas intenções muito especiais. Quero rezar pela saúde da Fernanda Nigro, pela minha querida amiga Bia Aidar, que vai fazer uma cirurgia nessa semana. Rezar pelo aniversário do meu querido amigo Mateus Dias, que fará aniversário na próxima quinta. Também Cauã de Faria. Os meus amigos Eros Biondini e Adriana Biondini farão 24 anos de casado também nessa semana. Esses amigos tão queridos, o Eros, esse grande missionário que construiu uma família linda junto com a Adriana. E embora nós não estejamos muito próximos, porque a própria vida faz o seu movimento, são pessoas que eu trago muito vivas dentro do meu coração. Quero rezar de maneira muito especial por eles. Rezar também pelo Pedro Ernesto, duas amigas que fizeram aniversário essa semana, Fafá de Belém e Ana Cláudia Quintana Arantes, minha querida amiga médica, que também aniversariou essa semana. Também por Andressa Barbosa de Medeiros, e rezar pela saúde de Elias Barbosa, pai da Gracinha Barbosa, e a Clarice Fonseca. Quero rezar também por todos nós, de maneira especial pela família do Marcos e da Suzana, a nossa querida amiga Cidinha, Daniel, Tequinha, Maricota, Ziza, Tânia, Everson,
por essa família que Deus me deu, pela satisfação que eu tenho de ser quem eu sou, estando com essas pessoas. Quero rezar também, quero que você agora, neste momento, para você ficar em paz, já que você nem sempre pode realizar os ritos de despedida, rezar por aquele familiar seu que faleceu nessa semana, ou que esteja completando um aniversário de morte, colocar os nomes dessas pessoas agora e rezar por elas. E também por todas as vítimas do Covid-19. Este número que cresce, que nos entristece, queremos pedir por todos os médicos, todos os profissionais de saúde, todas as pessoas que trabalham nas recepções, na limpeza, todos que estão cuidando de quem está doente. Rezar pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que nós tenhamos muita sabedoria neste momento, para que a gente possa conter o avanço, a disseminação desse vírus que é tão letal para algumas pessoas. Deus eterno e todo-poderoso, que levastes à glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa com 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes esplendentes de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes esplendentes de ouro de Ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos,
Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Maria é levada ao céu, alegram-se os coros dos anjos. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Senhor é santo, seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Em Deus, meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador, Meu espírito exulta. em Deus, meu Salvador.
Com esta palavra, com esse encontro de Nossa Senhora com Isabel e seu esposo, é lindo isso, né? Zacarias, um homem já idoso, Isabel está grávida, João Batista está esperando o menino João Batista, e Maria vai visitar. Anda uma distância enorme, quem conhece a Terra Santa sabe, que não era logo ali, exigia uma disposição física enorme para andar aquelas distâncias, ainda mais com aquele clima agradabilíssimo. Se era calor, é um calor escaldante, se é um frio de rachar. Ela sai de sua casa e vai visitar Isabel, sua prima, com perdão da palavra, com perdão da expressão. Ela sai de casa para ser empregada doméstica na casa de Isabel. Vou fazer os serviços domésticos para ela. Vou lá visitar e ajudá-la, porque certamente estava preocupado com a saúde. Uma mulher de idade avançada também. Quando Maria toma essa decisão, ela já começa a cantar este cântico, que para nós, ele funciona como um divisor de águas, poderíamos dizer assim. Esse encontro, quando Maria chega à casa de Isabel, nós temos uma metáfora muito significativa. É o encontro do Antigo Testamento, também colocado em Isabel, Zacarias e no menino João, que está no ventre, e Maria, com o seu menino Jesus no ventre. O Novo Testamento chegando para saudar o Antigo e dizer: que bom, vocês cumpriram o papel de vocês até hoje, mas agora, esse menino que eu estou gerando vai fazer tudo isso que eu estou dizendo. E começa. Manifestou o poder do seu braço. Né? Melhor não começa por aí. É porque eu fiquei com a letra da música na cabeça. Minha alma glorifica o Senhor. A minha alma glorifica o Senhor. Isto é, uma saudação que começa a mostrar um plano de salvação a partir do que Maria sabe que Jesus iniciará. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Tudo o que Jesus faria a partir de sua chegada ao mundo, Maria já colocou neste cântico. Saudando o Antigo Testamento, agradecendo por tudo aquilo que ele representou, mas ao mesmo tempo dizendo: agora precisaremos de um novo tempo. E o meu menino vem fazer tudo isso. O que é muito bonito, que o encontro dos dois meninos no ventre, depois se dará um dia, quando eles já estiverem lá pelos seus 30 anos, aquele encontro se repetirá às margens do Rio Jordão, onde aquele menino que é símbolo do Antigo Testamento, que estava vivendo para preparar os caminhos do Senhor, porque era essa justamente a vocação de João Batista, abrindo as mentes, abrindo as consciências, como nós gostamos de dizer hoje, para dizer: tudo isso que nós estamos vivendo será renovado por alguém que chegará, que eu não sou capaz nem de desamarrar, não mereço nem mesmo desamarrar as sandálias dos pés. É um novo entendimento, é uma nova forma de compreender a Deus. O povo devia escutar isso, né? Esse homem é louco. Aliás, João tinha fama de louco. Era um profeta que tinha uma audácia enorme em desafiar os poderosos de seu tempo. João já estava fazendo a transição. Ele se sabia filho do Antigo Testamento,
Ele se sabia portador de todas as tradições, mas ele olhava para aquilo que havia se transformado, o poder religioso do seu tempo, e desafiava aquelas estruturas também. Então, quando Jesus se encontra com ele, de alguma forma, eles remontam o encontro que há 30 anos havia acontecido naquela cidadezinha, que a gente já teve, né, a oportunidade de ir. Como que fala? Como que pronuncia? Em Karen, uma coisa assim. Ninguém sabe aqui também. É Karen, uma coisa assim. Tem uma coisinha antes. Em Karen. Que era aquela cidadezinha que a gente sobe, né, a um monte bonito, um lugar difícil de chegar. Muito bonito, mas muito difícil de chegar. Quando nós temos a oportunidade de remontar essa cena, nós temos a nossa vocação cristã colocada. Nossa Senhora é aquela mulher forte, disposta a sair da sua comodidade para ir viver a sua missão. Saudar o Antigo Testamento, encontrar aquela que traria ao mundo o profeta que abriria os caminhos para que seu filho pudesse andar. Um significado, minha gente, tão profundo que eu confesso que eu me sinto limitado para falar dele com tanta propriedade. A única coisa que, a mim, sempre que eu tenho a oportunidade de pensar esses dois encontros, Zacarias, Isabel, com toda a tradição do Antigo Testamento, com toda a tradição que aquelas pessoas representavam e haviam experimentado, saudando o novo que está chegando. Como é difícil ter essa nobreza, né? Abrir mão do seu lugar e reconhecer que alguém está trazendo algo melhor que você. É uma nobreza de alma enorme. Zacarias, Isabel, sabendo que geravam um profeta e que esse profeta prepararia os caminhos de quem estava no ventre da outra mulher. Olha como já há uma abertura de coração para compreender o mistério de Deus como sendo, ele me coloca no lugar onde eu devo florescer e eu não me apego a ele. Porque poderia muito bem, Isabel poderia achar pretensioso da parte de Maria dizer isso, né? Isabel poderia dizer, que história é essa que meu menino vai trabalhar para o seu? O meu menino é o meu menino, mas não. Já há um entendimento na saudação que Isabel faz. Isabel já percebe que naquele momento uma palavra precisa ser dita para ser registrada na história como um marco da sua abertura. Eu reconheço que quem eu estou trazendo ao mundo é alguém que vai ajudar a abrir os caminhos para quem você tem no ventre. Logo, Isabel percebe a chegada de Maria, ela diz. A criança saltou em seu ventre, né? E cheia do Espírito Santo, ela disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Veja bem que Jesus não havia nascido ainda. Isabel reconhece que o filho daquela mulher é o seu Senhor, é o seu Salvador, o filho da promessa que eles estavam esperando há anos, há milênios. O filho da promessa que há muitos anos eles estavam esperando. Isabel reconhece que está no ventre daquela mulher. O que o meu filho preparará, o seu filho realizará. Essa missão que se complementa. A abertura de coração para perceber que eu não sou o lugar definitivo de Deus. Eu sou uma passagem. Eu abro os caminhos para que o Senhor aconteça. Isso é profundamente pedagógico para nós, que nos aventuramos na vida de líderes religiosos. Todos nós não exercemos outro papel senão João Batista.
Todos nós não exercemos outro papel senão esse. Eu vou abrir os caminhos no seu coração, mas depois você se entende com Deus. O meu papel é passar e abrir o caminho. O meu papel é apenas arar a terra para que depois você receba a semente e se entenda com o que crescerá dentro de você. Isabel tem justamente a percepção que hoje nós precisamos ter tantos anos depois e que talvez ainda não tenhamos o entendimento. Nós que já estamos sob a luz do cristianismo, que já vimos tudo acontecer, aquela mulher que só percebeu a presença do Salvador no seu ventre, nos deu uma lição que nós ainda precisamos aprender. Apesar de termos tido contato com toda a verdade do Evangelho, com toda a experiência que o Evangelho nos narra, da morte, da ressurreição, da vida pública de Jesus, de todos os milagres que ele fez, nós que estamos neste lugar já confortável da comprovação histórica. Você pode comprovar a presença de Jesus no tempo a partir das ciências, da história. Não é um conto de carochinha. Mas aquela mulher que não havia presenciado nada, apenas sentindo no seu coração e no seu ventre o menino realizando a primeira profecia. A primeira profecia que João realizou na vida, proferiu na vida, foi no ventre de sua mãe. Como se ele batesse nas entranhas dela. Mãe, chegou o rapaz. Saúde-o. Saúde-o, porque é ele que trará a salvação ao mundo. Saúde-o, porque é ele que vai fazer a grande revolução. Olha, minha gente, quando nós precisamos pensar na revolução que Jesus fez, nós naturalmente precisamos pensar, particularizar, o que dessa revolução já me atingiu? No ato penitencial nós falávamos que um dos grandes entraves antropológicos do Antigo Testamento é o rigor da lei. Como é difícil você ser educado para a liberdade, tendo tantas leis lhe amarrando o tempo todo. Como é fácil, através da escravidão da lei, você impedir uma pessoa de viver a liberdade cristã. A liberdade, não estou nem falando de liberdade cristã. Como é difícil, num lugar de tantas regras, você criar o espaço do amadurecimento das escolhas. Eu ser capaz de escolher livremente quando tantas coisas estão me cercando e me dizendo o que devo e o que não devo. O rigor da lei no Antigo Testamento era um dos instrumentais que os líderes religiosos utilizavam, intencionados ou não, não entro nesse mérito, para escravizar as pessoas. Era um pastoreio assim, lamentavelmente. Quando você olha a maneira como eles compreendiam as regras religiosas, a percepção dessa autoridade religiosa autorizava absurdos. Absurdos. Por isso que é tão difícil nos dias de hoje a gente fazer uma leitura disso do passado sem de alguma forma a gente se sentir quase que injusto em criticá-los. Porque eu não sei se quando eles viviam isso, eles tinham essa percepção de que estavam escravizando ao invés de libertar. Mas hoje eu tenho um esclarecimento. E naturalmente, ao invés de ficar crucificando aqueles que viveram antes de nós, eu preciso pensar na minha postura hoje. A minha religião me liberta ou ela me escraviza? Eu compreendo as potências de Deus em mim como motores da minha liberdade ou eu compreendo a presença de Deus em mim motores que me paralisam, porque ele movimenta-se sozinho e não me leva junto? Como é que eu compreendo essa ação de Deus na minha vida? Como é que eu compreendo este motor que me faz ir adiante? Toda vez que eu entro no coração da lei, como a gente dizia no início, no ato penitencial, a experiência, essa nova cartilha, essa nova lei, está a serviço da minha liberdade. Vivo em Deus porque Deus me faz ser mais livre. Vivo em Deus porque Deus me faz ser melhor. Agora, quando eu observo o contrário,
Quantos de nós ficam piores depois que se tornam religiosos? Quantos de nós percebem que a presença de Deus esteve muito mais a serviço de medos e culpas do que de qualquer outra coisa? Quantos de nós que foram profundamente machucados, traumatizados, porque lamentavelmente foram apresentados a um Deus caricato, que não é o Deus que libertou Isabel, que não é o Deus que moveu Maria? Quantas vezes? Quantas almas machucadas? Eu até fico pensando, quem é o responsável pelo ateísmo de tanta gente? Uma vez que a fé é um dom. Eu recebi esse dom. Mas por que o dom não floresceu? Porque, lamentavelmente, pessoas equivocadas, falsamente religiosas, ou que nunca fizeram uma experiência de Deus, a partir de seus equívocos, me colocaram diante de um Deus equivocado. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que aquilo não fazia sentido. O ateísmo, às vezes, é gerado assim. Quando a pessoa percebe que não faz sentido para ela. Como a festa de hoje. Todo esse prólogo para chegar na festa de hoje. Maria foi elevada aos céus. Foi elevada, ascendeu. Eu sei que isso não faz sentido para a maioria de nós. Que céu é esse que tem que subir? As ciências já esquartejaram o espaço e não encontraram o paraíso. O que nós entendemos quando dizemos hoje que Maria foi assunta ao céu? Se um dia, na infância da nossa fé, você imaginou uma mulher sendo levada aos céus pelos anjos, isso serviu para aquela época. E você vai contar isso assim para os seus filhos, mas vai chegar um momento que você terá que ressignificar na cabeça dele isso. Porque ele vai olhar para você e vai dizer, não, pai, tudo que sobe ao céu entra em órbita. A ciência já nos ensinou isso. Mas nós ainda estamos no rigor da lei, aquela palavra que nos escraviza, que não nos permite pensar para além dela. Pensa no significado de tudo isso. Faz muito mais sentido pensar no significado de tudo isso do que na materialidade de tudo isso. No dia em que eu me desvinculei da obrigação de pensar materialmente a assunção de Maria aos céus, não estou dizendo que não houve, eu só estou dizendo que não faz sentido você se privar do principal significado dessa festa. Isto é, Maria viveu em si, ela encarnou em si a possibilidade de viver uma religião verdadeiramente espiritual. Maria é a primeira a ser beneficiada com a religião espiritual que Jesus nos trouxe. Jesus nos trouxe, de fato, uma religião espiritual. Se em outros tempos praticava-se uma religião material, era tão material que precisava amarrá-la ao corpo. Era preciso ter pedacinhos da lei, porque a gente acreditava que aquela lei amarrada ao corpo era uma forma que a gente tinha de ter a lei em nós. Tá bom, aquele cordão amarrando, me apertando, me desconfortava e eu me lembrava da lei, mas o grande objetivo não é este, não é material. E se você tem a pretensão de ter uma fé material, você continua aí imaginando o céu como um condomínio de luxo, o inferno como um lugar desagradável, o purgatório como meio termo. E você vai tentar ensinar essa fé aos seus filhos, que são muito mais ligados, muito mais espertos do que nós fomos em outros tempos. A fé material, minha gente, essa fé material que coloca tudo dentro do tempo e do espaço, definitivamente não é a religião que Jesus funda, não é a espiritualidade que Jesus propõe.
Todas essas figuras são para nos ensinar um bem espiritual. Senão a gente fica ridículo falando de coisas que não fazem sentido. Ou então empobrecendo o discurso. A gente empobrece o céu quando a gente o descreve. Porque veja bem, ainda ontem eu falava disso com um amigo. Como é que o céu para você? Olha, as pessoas bacanas que eu gostaria de encontrar na eternidade morreram e, pelo que eu entendo, estão tudo no inferno. Ou você não queria um showzinho do Cazuza numa praça pública? Não é verdade? Os apressados moralistas condenou essas pessoas todas ao inferno por causa da vida que levaram, isso e aquilo. Quando a gente materializa, o que é céu para mim pode ser inferno para você. Eu imagino o céu, um lugar, um campo verde, umas árvores, a gente sentado ali o dia inteiro. Já tem tempo nessa história, porque na eternidade não tem dia, tempo. Não tem dia, não tem noite. Não tem essa categoria. Aí o outro discurso, nossa, que tédio. Eu já imagino o meu céu uma Nova York movimentada, com show toda hora, e eu vou para lá e vou para cá. Então a materialidade da fé é perigosa. Agora, quando eu penso no céu como uma possibilidade que eu tenho e que imediatamente me conecta à necessidade de construir bem a minha vida agora, porque para eu merecer o céu, eu preciso viver bem. E quando você tenta materializar a fé para você entender, lembre-se, esse é o primeiro passo que as crianças têm necessidade. Mas na maturidade da fé, você não tem mais necessidade dessa materialização para entender. O que eu compreendo quando digo que Maria foi assunta aos céus? Não me importa como foi, como aconteceu. Me importa que a vida inteira dela foi uma vida de ascensão. Ela ascendeu. Ela saiu do contexto do antigo e foi assumindo cada vez mais uma nobreza de alma ali. E ensinando essa nobreza de alma ao seu menino. Sim, nós não podemos nos esquecer que Jesus precisou ser educado como homem. A encarnação não é aparente. Ele já nasceu um deusinho, sabendo de tudo. Não foi assim. Maria precisou acompanhar o amadurecimento psíquico, emocional de Jesus. Então, quando ela ensinava as virtudes a Jesus, ela também reforçava dentro dela. Então, a educação de seu filho foi salvação para ela. Por isso que nós dizemos que Jesus, a primeira pessoa que Jesus salvou foi sua mãe. Mas ela não tinha o pecado original. Eu estou falando da salvação que nós realizamos em provocar no outro essa satisfação de ser quem é. É a primeira salvação que nós experimentamos. Não é a salvação escatológica após a morte. A alegria de Maria em ser mãe daquele menino e saber o que ele realizaria no mundo foi o primeiro movimento de salvação que Jesus fez na vida dela. Maria viveu elevando-se. A começar aqui, com essa atitude nobre, porque no cristianismo, elevar-se significa prestar serviço. Viu? Elevar-se não é ficar arrogante, elevar-se não é sentir-se melhor que os outros, não. Elevar-se é compreender a dimensão do serviço que se precisa prestar. Então eu estou aqui, na minha condição de cristão, sendo elevado diariamente pelas minhas escolhas. Quando eu escolho o melhor, eu estou sendo elevado. Então eu participo dessa vocação de Maria. Eu também vivo a minha ascensão. Quanto mais eu assimilo as virtudes cristãs, quanto mais a vida de Jesus está em mim, mais eu estou sendo assunto aos céus. Mais você está ascendendo aos céus. É o conselho de São Paulo. Não fiqueis presos às escravidões da carne, da matéria. Compreendeis que a fé de vocês é uma fé que espiritualiza. É uma fé que põe virtudes que depois vai se transformar em prática. Nós não podemos compreender o cristianismo fora dessa ascensão. E é por isso que é tão significativo a gente olhar para a vida da mãe de Jesus e perceber que nada do que é humano lhe foi retirado.
inclusive a oportunidade de ser uma mulher livre. Ou você acha que Maria foi acorrentada para aceitar tudo o que aconteceu com ela? Não. Foi uma mulher livre, foi uma mulher forte, foi uma mulher que soube viver todas as dimensões espirituais das suas escolhas. Você pode ter observado que nós não estamos presos à materialidade do acontecimento. Não tenho nem a pretensão de dizer como foi. Maria subiu aos céus. Não tenho a pretensão, nem me coloco na necessidade de pensar como isso se deu. A mim não interessa, porque para mim o que significa ser assunta aos céus é você ter a oportunidade de sair de tudo aquilo que lhe prende às suas misérias, aos seus pecados, às suas infidelidades, e você assumir algo mais elevado. É disso que nós estamos falando. A festa que hoje nós celebramos é um convite a termos cada vez mais os nossos corações elevados aos céus. Eu espero, do fundo do meu coração, que o cristianismo seja para nós uma eterna travessia. Eu estou saindo do novo, do antigo. Não tem nenhum problema você perceber, nossa, eu sou muito materialista na minha fé. Eu tenho necessidade de compreender a ascensão como sendo o momento em que Maria ficou ali, foi elevado e os discípulos vendo aquilo acontecer. Tudo bem. Se um dia isso foi importante para você, foi importante para mim também. Mas chegou um momento em que eu percebi que isso não é o mais importante para a minha fé. O que faz diferença na minha maneira de compreender a ascensão é perceber justamente que aquilo que aconteceu com ela pode também acontecer comigo. Não materialmente. Porque eu sei que este corpo vai morrer, ele será sepultado, ele se misturará ao solo, ele será cinzas. Não tenho essa pretensão de subir assim. Eu tenho a pretensão de subir de outra forma, espiritualmente. Espiritualmente eu quero sim. E eu acredito que a construção dessa vida espiritual passa o tempo todo pelas escolhas que hoje, conscientemente, eu faço. Desejo do fundo do meu coração que essa travessia constante que nós estamos vivendo, do antigo para o novo, possa nos envolver. Sim. Deixar de ter uma fé, muitas vezes imatura, primária, típica das crianças, e você assumir uma fé cada vez mais madura, que lhe desobriga de compreender a materialidade desses acontecimentos, e lhe coloca no coração espiritual de tudo isso. Escreva isso no seu coração. A fé não é material, a fé é espiritual. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus e Maria é para nos ensinar a espiritualizar em nós o que pode acontecer com eles também. Não tenhamos a pretensão de tentar compreender materialmente a ascensão de Nossa Senhora. Mas tenhamos a sensibilidade, a simplicidade, a humildade de compreender o que espiritualmente essa festa de hoje nos sugere. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Colocamos sobre o altar do Senhor as oferendas, para que, ao serem transformadas no corpo e no sangue de Jesus, nós também. Hoje eu gostaria de pedir muito a Deus que Ele me concedesse a graça de ter uma fé cada vez mais madura. Sem tantas perguntas bobas, mas com convicções substanciosas que me ajudem cada vez mais a avançar
a ir além daquilo que a matéria está me sugerindo. A ter dentro de mim uma riqueza espiritual que me faça abrir os caminhos de quem me escutar, colocando cada vez mais neles o desejo de estar na experiência, no conhecimento de um Deus que nos transforma em pessoas muito melhores, muito mais elevadas. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humilde se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Eu tomo a liberdade de fazer apenas um exemplo daquilo que eu dizia da necessidade material que nós temos, de fazer a nossa fé de alguma forma ter uma concretude, o que pode ser um impedimento para a compreensão. Quando nós comungamos, isto aqui é um pão, e nós acreditamos que após a consagração a nossa fé nos diz que este pão se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o sangue. Quando a nossa compreensão é limitada, ela é material, o que nós vamos entender? Que Jesus está aqui, que eu comungo, que naquele momento eu estou tendo contato material com a vida de Cristo. Você tem o direito de pensar assim porque a igreja afirma que é a presença real de Jesus. Mas e depois? Depois que essa partícula se dissolve, o que é que acontece? É aí que está a riqueza espiritual da fé. Porque você, ao compreender espiritualmente a Eucaristia e não apenas materialmente, é por isso que algumas pessoas ficam tão tristes. Eu não posso comungar, eu sou divorciado, sou isso. Eu não posso mudar as leis para você. Posso até achar que em alguns casos
nós praticamos uma injustiça com as pessoas. Mas quando você compreende a dimensão espiritual da fé, quem diz que você não está comungando? Às vezes a nossa percepção é muito pobre. Nós materializamos o que é espiritual. Volto a dizer, há uma materialidade. Nós aqui estamos pegando um pão que daqui a pouco nós acreditamos ser o corpo de Jesus. Mas quando nós compreendemos a dimensão espiritual da Eucaristia, o corpo que eu comungo, o sangue que eu bebo, faz o meu corpo inteiro ser espiritualmente o território de Deus. Então eu passo a ser, por onde vou, espiritualmente, a presença de Jesus. Olha que fonte de conversão maravilhosa você ter essa compreensão. Eu acabei de comungar, e comungar significa comprometer-se com Ele. Espiritualmente, eu levo-o pelo mundo. Eu sou dele a casa. Eu sou dele o território. E aí, a Eucaristia ganha outra dimensão. Então, volto a dizer, se a gente se prende à pobreza da primeira parte, desculpa, pobreza não, aos primeiros passos da compreensão, se a gente não chega ao lugar mais bonito, a gente continua amarrado no Antigo Testamento. A gente continua preso ao entendimento que materializava tudo. E quando nós materializamos, nós colocamos o poder nas mãos de uns. Quando nós espiritualizamos, é democraticamente oferecido a todos. Porque o bem espiritual não pode pertencer a um só. Ele não pode ser acorrentado. Eu posso acorrentar um bem material. Coloco dentro de uma caixa e digo, é meu. Jesus aqui dentro desse sacrário, eu digo, é meu. Não divido com ninguém. Agora, quando eu ensino quem Jesus é e como Ele age no nosso coração, transformando-nos, aí sim, o bem que tem uma representação material alcançou a dimensão espiritual e nos envolve, e toca-nos e nos transforma. Portanto, você não pode estar materialmente dentro dessa capela, mas você pode estar espiritualmente. Você está entendendo exatamente o que eu falei. Você está aqui dentro de outra forma, não fisicamente, você está espiritualmente. E é isso, é justamente essa a maior riqueza que o cristianismo traz. Por isso Jesus morreu, para retirar o poder material da religião, que estava nas mãos de uns poucos. Por isso o Magnífica de Maria fala que ele derrubou do trono os poderosos, todo tipo de poder. E por isso que às vezes é tão difícil nós sermos religiosos e estarmos atrelados ao poder. Porque nem sempre no poder há a liberdade que Jesus propõe. Nem sempre no poder há a justiça que Jesus propõe. Onde quer que eu esteja, eu preciso levar a riqueza espiritual da minha fé. Ainda que eu não possa celebrar uma missa por onde eu vou, eu levo comigo as missas que eu já celebrei. Porque todas as missas que eu já celebrei, todas as comunhões que você já recebeu, estão provocando vida espiritual em você ainda hoje. Se você comungasse uma única vez na sua vida, e você ficasse privado o resto da sua história de comungar novamente, se aquela Eucaristia continuar sendo celebrada por você, fazendo memória do que ela significa, permitindo que ela lhe transforme, permitindo que ela lhe mova, ela já provocou a sua salvação. E você já viveu, já conseguiu entender o significado de ser com Cristo. Orar, irmãos e irmãs? Não, ainda não fiz ainda, né? O ofertório, vou fazer agora. Bendito seja em Senhor Deus universo, pelo qual tudo é fruto do trabalho humano para nos A tua
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Suba a vós, ó Deus, o nosso sacrifício, e pela intercessão da Virgem Maria elevada ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu. A aurora e esplendor da Igreja triunfante, ela é consolo e esperança para o vosso povo ainda em caminho. Pois preservastes da corrupção da morte aquela que gerou de modo inefável vosso próprio Filho feito homem, autor de toda a vida. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e com os santos, vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terra proclamam vossa glória. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco,
com o nosso bispo Wilson. Quero pedir de maneira muito especial por todos os padres, por todos os bispos que estão retomando aos poucos as atividades em suas dioceses, em suas paróquias, pedindo muito discernimento, muita proteção nessa hora, a proteção das boas decisões, para que a igreja retome aos poucos o seu papel materialmente na vida do povo, uma vez que espiritualmente nunca deixamos de atuar. De maneira muito especial, pelos lugares que ainda sofrem muito com o contágio da Covid-19. Pedir de maneira muito especial pelos padres mais idosos, mais doentes, para que Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, possa estar presente e guardá-los de todo mal. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não li os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados à ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de mas dizer uma palavra e sereis salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei.
Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor meu tudo. Em ti me esconderei, Senhor, eu nada sou. Em ti me esconderei, Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor, eu nada sou. Em ti me esconderei, Senhor, eu nada sou. Em ti me esconderei. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo Jesus. Graças e louvores se dê a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. Senhor Jesus, hoje que celebramos a ascensão de Nossa Senhora, sua mãe, hoje nesta festa que nos recorda que Maria levou ao céu toda a nossa humanidade, ela que elevou tudo o que é humano à condição de divino e de sagrado, porque gerou o Senhor, porque recebeu na carne a sua santidade. Ao receber no ventre a sua presença, ali naquele momento, Senhor, ela começou a elevar aos céus tudo que é nosso, tudo que é humano, e a parte que nos cabe no mistério da encarnação. E ela que elevou, que subiu de corpo e alma aos céus, convida-nos também a fazer o mesmo, até no céu presente no nosso corpo, a elevar no nosso corpo, a educar o nosso corpo para a eternidade. Sim, ao ser elevada de corpo e alma aos céus, Maria convida-nos a elevar-nos também diariamente, a colocar o nosso corpo na dimensão do sagrado, a nunca permitir que ele se torne o local do pecado, a habitação do mal. Ao elevar-se aos céus, Senhor, ao ser levada aos céus, tantos significados bonitos ficam no nosso coração hoje, de querer que o mesmo aconteça conosco, de ter os nossos corpos santificados pelas nossas escolhas, a começar pela saúde, a somente querer em nós o que mantém a saúde do corpo,
a escolher o alimento saudável, a atividade saudável, o comportamento saudável, ao não permitir, Senhor, que o nosso corpo seja rebaixado à miséria do diabólico. E elevando o nosso corpo com ela, Senhor, toda a carne humana sendo levada aos céus, também a nossa vida, a nossa história. Tudo que é nosso sendo levado aos céus por ela. Que bonito significado, Senhor, da ascensão de Maria, sua mãe, que hoje nós queremos alimentar no profundo do nosso coração. Ela nos eleva, ela nos leva ao Pai, por meio de Jesus. Quem conhece Jesus conhece o Pai. Quem conhece o Filho de Maria conhece a eternidade. Conhece o Deus, o Altíssimo, que até então estava à disposição de poucos, de um só povo, numa compreensão equivocada de que o Senhor tem predileção pelos puros, por uma casta. Não. Quando Jesus, encarnado no ventre de Maria, começa a crescer, começa a ter o entendimento de sua missão, Ele começa a nos ensinar que o Senhor é um Pai de todos. Essa Eucaristia nos recorda isso, Senhor, que há um lugar para todos nós, que o Senhor não é um Deus de poucos, que o Senhor é capaz de reunir a todos nós num único rebanho, e este rebanho é constantemente curado, resgatado pela ação do vosso Filho Jesus. Ó Deus de bondade e de misericórdia, obrigado pela Eucaristia, presença real de Jesus em nós, convidando-nos a ser também, por onde formos, Eucaristias vivas. Festa da Assunção de Nossa Senhora, eu lhe convido. O que você gostaria que fosse levado aos céus por ela, pelas suas mãos, de mãe, de mulher? O que da sua personalidade hoje você gostaria que fosse santificado, transformado? É a oportunidade que temos. Aquilo que é mesquinho em nós, em mim, em você, ser santificado pelas forças de Jesus, pelos poderes de Cristo, transformados pelos poderes de Cristo. Tudo aquilo que na nossa personalidade ainda é diabólico, tudo aquilo que em nós ainda não está curado, nossos traumas da infância,
tudo aquilo que ainda é gerado, tudo aquilo que em nós ainda obedece ao passado, ao antigo, que não foi curado, que não foi batizado, que não foi transformado. Peçamos hoje a graça da ascensão, para que da mesma forma que Maria foi elevada, nós também sejamos. Que tudo aquilo que nos rebaixa perca hoje o seu poder sobre nós. Tantas realidades nos rebaixam, Senhor. Tantas pessoas presas em relacionamentos abusivos que rebaixam, que fazem esquecer a dignidade. Tantos comportamentos, Senhor, que rebaixam. Tantas posturas que nos rebaixam. Hoje nós queremos pedir a libertação. Nós que tantas vezes somos rebaixados por sentimentos mesquinhos que nutrimos, por palavras mesquinhas que dizemos, por sentimentos mesquinhos que alimentamos. Tantas vezes somos rebaixados pelas nossas escolhas, Senhor, escolhas infelizes, que nem sempre estão comprometidos com o melhor de nós. Hoje nós queremos pedir, concedei-nos a graça, Senhor, de vencer e de superar tudo que nos rebaixa. Nós queremos viver elevados, Senhor. Como Maria viveu elevada, desde as suas primeiras escolhas, desde o momento em que ela compreendeu a sua missão no mundo, ser a mãe do Salvador, e ser ela o primeiro território a ser salvo, a ser redimido, porque assim Deus o quis. Concedei-nos a graça, Senhor, de viver essa redenção, de assumir essa redenção que nos foi oferecida em Jesus. Livrai-nos do rebaixamento, Senhor, da infidelidade. Sim, toda vez que nós somos infiéis, nós somos rebaixados. Nós somos levados ao fosso de nossas misérias. Concedei-nos a graça de vencer tudo aquilo que no nosso temperamento, Senhor, nos rebaixa, nos humilha, nos retira da essência cristã. Maria, ao ser elevada aos céus, nos ensina que o verdadeiro cristão vive elevando-se e que ser elevado no Evangelho é estar a serviço dos irmãos. Nenhum posto, Senhor, nenhum cargo, nada, absolutamente nenhuma autoridade na igreja nos foi dada para a opressão de outros, mas para o serviço. O meu sacerdócio para servir, o meu batismo para servir, o matrimônio, Senhor, como oportunidade de servir a família que construímos. Toda vez que eu sou crismado, que eu confirmo a minha fé, ali eu estou me colocando a serviço da humanidade. Não existe cristianismo sem serviço, Senhor. Toda vez que eu recebo a absolvição dos meus pecados, é para eu servir melhor. Toda vez que eu me aproximo deste altar da Eucaristia e comungo, Senhor, é para eu servir melhor. Servir melhor a ti. Elevar aquilo que em mim está rebaixado. Rebaixado pelo pecado, pelos maus costumes, por tudo aquilo que em mim é pecaminoso, Senhor. Concedei-me a graça de vencer isso hoje. De renunciar diante da cruz, diante da Eucaristia, tudo aquilo que me rebaixa, tudo aquilo que me diminui e que me priva de servir. Eu renuncio tudo, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que me separa de ti. Tudo que me rebaixa, Senhor, os meus pensamentos, Tudo que me rebaixa, as minhas palavras, as minhas atitudes, os meus sentimentos, todas as mágoas que tantas vezes me rebaixam, Senhor, os meus rancores, os meus ódios, eu quero entregar ao Senhor. Eu não quero seguir com isso, Senhor Jesus. Eu quero, a exemplo de Nossa Senhora, ter um coração elevado,
um coração leve, um coração elevando puro. meu coração a ti. Retirai de mim, Senhor, a necessidade da materialidade da fé. Fazei-me buscar cada vez mais uma fé espiritual, Senhor. Uma fé que me coloque no contexto das virtudes, daquilo que eu não posso enxergar, mas que me move. Retirai-me da necessidade de provas. Retirai-me dessas perguntas inférteis. Curai, Senhor, naqueles que ainda alimentam uma fé imatura, a necessidade das provas da tua e da vossa existência. Corta-nos, Senhor. Corta em nós. Amadurece-nos, Senhor. Amadurece-nos. Concedei-nos a graça de acreditar espiritualmente, de ter uma fé espiritual cada vez mais envolvente, existencial, que me move, Senhor. Livrai-me da necessidade de sinais o tempo todo, de querer o tempo todo ver sinais da vossa presença na minha vida. Libertai-me de tudo isso, Senhor. Não é necessário. Só é preciso ter a certeza de que o Senhor está conosco. Só isso. Livrai-nos da fé imatura, que nos faz querer visões, que nos faz querer milagres, que nos faz querer manifestações sobrenaturais. Não, Senhor. Dai-nos a fé de Maria. Dai-nos a sinceridade da fé de Maria. Dai-nos a simplicidade daquela mulher que soube acreditar, que soube viver uma fé espiritual, que foi movida o tempo todo por uma fé espiritual, não materialista. Livrai-nos da fé materialista, Senhor, que nos faz esparramar o ateísmo pelo mundo. Sim, toda vez que eu prego a partir da minha fé materialista, eu esparramo o ateísmo pelo mundo. Eu fomento o ateísmo. Hoje nós queremos pedir, Senhor, uma fé que nos conforte, que nos alimente, que nos fortaleça. Concedei-nos, Senhor, a fé de Maria, a disposição que ela teve de seguir, de sair do seu lugar, de ir até a casa de Isabel e estabelecer ali a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, do qual nós somos herdeiros. Concedei-nos, Senhor, nesse dia de hoje, ter a nossa humanidade elevada pela vossa divindade. Despertai as nossas consciências. Despertai o que em nós está adormecido, acomodado ao pecado, ao comodismo do pecado, Senhor. Acordai
mulheres que hoje precisam romper com relacionamentos viciantes, opressivos. Acordai para a verdade, Senhor. Despertai os que estão adormecidos na mentira. Sopra em nós a Soprai em nós a verdade. Sopra Sopra em nós a verdade. Sopra em nós, Senhor, tua verdade. Sopra em nós a verdade. Sopra em nós. Sopra em nós, Senhor, tua verdade. Só tua verdade. Acordai-nos para a verdade, Senhor. Tua Entendimento de tudo que em nós precisa ser tua livre. verdade. Libertai-nos da escravidão, da fé material, Senhor. Colocai-nos na fé espiritual. Colocai-nos no território da espiritualidade, Senhor. Concedei-nos a graça de sermos homens e mulheres espiritualizados. Livrai-nos do ateísmo prático, Senhor. Quando nós somos escravos de uma fé material, nós praticamos um ateísmo sem perceber que o fazemos. Concedei-nos a força da espiritualidade hoje e sempre. Dá-nos tua força. E que espiritualmente nós estejamos sempre unidos à Eucaristia para levar ao mundo, levar a sua presença, o vosso amor, a vossa misericórdia aos que precisarem de nós. A Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro De Deus, ao nome sobre todo nome, ao nome sobre todo Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com o sacramento da salvação, concedei-nos pela intercessão da Virgem Maria elevada aos céus, chegar à glória da ressurreição por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom domingo abençoado, um domingo cheio de alegrias, com boa convivência, e que o Senhor nos acompanhe. Um dia um anjo